Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 29 de julho de 2024, estamos aí já indo para agosto e vamos para a nossa 20ª parte aqui do livro A Conspiração Gênesis 6. Eu acho que vocês estão gostando. Se você ainda não, caiu aqui, tá pegando, volta lá, tem aí bastante conteúdo para você acompanhar, vale a pena, o livro realmente é muito bom. E antes da gente começar, como sempre, eu vou lembrar vocês dos meus quadrinhos, pessoal. Roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei para quadrinhos adultos, além, tirando o Lambo, que é para toda a família, então vamos começar com ele. Uma história encantadora, tá? Se você gosta de animais, é uma história imperdível, uma homenagem à diferença que esses seres abençoados fazem nas nossas vidas. É uma história muito legal, tem um romance, tem comédia, tem drama também. Então não perca, todo mundo está lendo, está se emocionando. Tem trilha sonora no Spotify para você acompanhar as músicas enquanto lê, criar a sensação de estar vendo um filme, tá bom? Temos também a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, aí falando bastante sobre o que a gente falo no canal aqui sobre nova ordem mundial, sociedades secretas, tecnocracia, cibernética, escatologia. Se você quer entender esses temas aí de uma forma fácil, sintetizada, mas com muita ação, aventura, uma história incrível, não perca a trilogia do Aurora. Temos um outro dia, que é uma história que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura com ela, sobre as armadilhas que aguardam os jovens quando eles entram na faculdade, entram na maioridade. Então a gente aborda temas fortes como sexo, drogas, doutrinação política, mas com um viés sobrenatural muito legal que leva à reflexão. Também é um livro que eu recebo mensagens direto de gente que leu, foi tocada, levou a reflexão, então vale a pena demais. Temos o Knock Me Out, que é um romance incrível que se passa no mundo das artes marciais. Se você gostou de rock, Karate Kid, os filmes dos anos 80, que falam sobre superação, sobre você enfrentar o teu maior inimigo, que muitas vezes é você mesmo, e tudo isso com uma história muito legal, Quem gosta de dorama também vai se amarrar. Tem trilha sonora no Spotify também, tá? E a gente fecha com o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico eletrizante, ação sem parar, sobre a verdadeira fé contra a falsa fé, sobre como enfrentar o mal sem perder a fé, com uma mensagem de redenção no final incrível. Então não perca, pessoal, todo esse material feito por grandes artistas, 7 HQs incríveis, com mais de 100 páginas cada uma. São horas e horas de diversão para você, diversão, emoção, reflexão, tá? Então, presenteio, o Dia dos Pais está chegando aí, que é um presentaço diferente. Entre em contato comigo, não é por Amazon nem por Mercado Livre, pessoal, é diretamente pelos meus canais. Então eu deixo aqui embaixo na caixinha de descrição o link do meu site, felipefolgose.com, meu nome.com, facinho, ou você pode mandar um direct no Instagram, uma mensagem no Instagram, ou também pela página do Aurora HQ no Facebook. Então, seja pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo meu site diretamente, tá? E eu mando com o maior carinho para vocês, com dedicatória, com autógrafo, para qualquer estado do Brasil e outros países também. Então não perca, vai ser um prazer falar com vocês. O que mais? Aqui embaixo tem o link do Odysee, que é a plataforma alternativa ao YouTube, tá bom? Eu recomendo você se inscrever lá também, para ter um backup, ter uma garantia. E já aproveita, se inscreve aqui também, Se inscreve no canal se você não é inscrito, clica no sininho aí para receber as notificações, tá bom? O que mais? A gente também tem o link do Subscribestar, que é a plataforma para quem quer se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal, se você quer se tornar um apoiador, uma apoiadora, é pelo Subscribestar, e eu aproveito e agradeço todo mundo que apoia o canal, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Então vamos retomar aqui, pessoal, onde nós paramos, Vamos retomar, deixa eu achar aqui. Então, ele fala aqui sobre o Invisible College, Então ele vai começar a falar sobre a questão dos templários e da maçonaria, Então ele começa com o autor, com Tiago 5, versículo 12. Então ele fala: acima de tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, ou por nada, nem por nada, Seja o seu sim, sim, e o seu não, não,
ou você será condenado. Então, ele fala assim, né? Então ele está falando que o homem não tem poder nenhum para jurar sobre nada, né? A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, né? E isso basta. Então ele fala, ele começa por quê? Eu acho que ele fez essa introdução porque em toda a sociedade secreta tem uma série de juramentos, tem uma série de cerimoniais, de ritualística, de juramentos, as pessoas, né? Muitas vezes jurando pela própria vida, né? Se comprometendo, enfim. Então ele fala, como que os segredos dos templários e os objetivos e os seus objetivos evoluíram através da maçonaria, né? E quais são os efeitos, né, que a ressurreição desses ideais tem na nossa geração nos dias de hoje? Então ele fala, além de Almont, mantém que Almont ele velejou, vamos dizer, para a Escócia, levando os segredos templários, né? Então, da França, quando os templários foram mortos, se eu não me engano, em 1313, né? Pelo rei Filipe lá, o Jacques de Molay foi morto, né? Então, diz que um templário chamado Dalmont conseguiu escapar para a Escócia, né? Então, os templários se refugiaram, mais ou menos 50 cavaleiros, né? E fizeram um assentamento num lugar chamado Mull of Kintyre, né? Eles se disfarçaram de artesãos, de, vamos dizer, ferreiros e a grande maioria de construtores, né? Daí a palavra maçom, né? E aí eles fundaram uma nova ordem chamada os franco-maçom, né? Maçom de pedreiro, né? Então eles se disfarçaram de pedreiros, então franco-pedreiros, né? Porque eles vinham da França. Daí muitos que imaginam que tem uma corruptela de Frank Masons para Freemason, né? Que é maçom em inglês, né? Então Pierre Dalmont ele foi, vamos dizer, nomeado grã-mestre em 1313, depois da morte de Jacques de Molay, nas mãos da Igreja Católica e da monarquia francesa. O de Molay, né? Ele anteriormente tinha, vamos dizer, combinado com não, desculpa, ele tinha feito, vamos dizer, ele tinha arranjado para que os tesouros secretos dos maçons fossem removidos e fossem carregados em 18 navios templários, né, que saíram da cidade de La Rochelle, na Britânia, que fica na França, né, no norte da França, e navegaram para a Escócia, e alguns foram para Portugal também, né? Todos conduzidos pelo Dalmont. E, inclusive, eu já tive lá no norte de Portugal, né? Miranda do Douro, lá na fronteira com a Espanha, e vi lá ruínas, pessoal, na pedra, com marcações templárias, tá? Eu vi em loco, tirei foto e tudo, né? Então, realmente é fato, né? Inclusive, mais tarde, né, a gente já falou aqui, as caravelas, elas tinham na sua bandeira a cruz templária, né? Então, tudo isso procede, né? Então, os templários, eles se nomearam, né, maçom, né? Porque Frank tanto quer dizer francês como livre em francês, né? Então, a outra versão, né, sugere que a palavra Freemason, né, de maçom, deriva das palavras em francês frère, que quer dizer irmão, e macon, né, que é cavaleiro. Então, então seria mais ou menos como os irmãos cavaleiros, né? Então, os templários, eles, vamos dizer, exportaram sua sociedade secreta para a Inglaterra. Quando eles fizeram isso, eles escolheram o nome Freemason por razões óbvias, que basicamente é construtores livres, pedreiros livres, né?
Então, os Freemasons, os maçons, eles protegeram, vamos dizer, eles se protegeram, né, no fato de que, vamos dizer, a sua origem templária não fosse descoberta, né, adotando, vamos dizer, símbolos da arquitetura, né, e adotando o título de maçom, né, que depois de ter se espalhado pela Inglaterra, se espalhou por toda a Europa, né? Então, eles, né, construíram os seus templos consagrados para a virtude, a verdade e a luz, em honra ao grande arquiteto do universo, né? A gente já falou bastante sobre isso, que não é o Deus bíblico, né? Yov-Heh-Vav-Heh, que, né, é Jeová, não, eles adoram, né, a Debaiot, né, eles, enfim, eles adoram, na verdade, Lúcifer, né? Claro que o maçom, né, neófito até o grau 3, ele já participa de ritualísticas, mas só é, né, revelado quando ele chegar ao grau 33, né? Que eles, depois do cara já ter passado por muita indoutrinação, né, muita doutrinação, muita lavagem cerebral, né? E aí ele vai, poucos, quando tem essa revelação final, acabam saindo da maçonaria, né? Então, os templários, na verdade, era uma sociedade secreta, né? Com uma doutrina secreta e cerimoniais de iniciação, né? Para você avançar nos ranks, né? Você ir avançando na hierarquia. Como ele fala aqui, como todas as outras organizações secretas do misticismo enoquiano, né? Que remonta lá o mundo pré-diluviano, né? Não do Enoque que foi arrebatado por Deus, do Enoque maligno, né? Então, sobrevivendo a essa aristocracia, né, que remonta desde Atlântida até depois, né, do dilúvio, até ali Nimrod, né, em vários impérios, né, Império Assírio, Sumério, Egípcio, né? Então ele fala sempre uma classe sacerdotal e uma classe aristocrata, né, foi preservando esses segredos ao longo, né, das eras, inclusive os maçons se dizem os depositários desse conhecimento secreto que passa pelos templários, né? Então, eles acreditam exatamente, os maçons, serem os herdeiros dos segredos que eram, vamos dizer, que foram guardados pelos cavaleiros templários, né? E também outras organizações, como os Rosacruzes, né, e o que eles chamam aqui do Invisible College, do colégio invisível, né, ou colegiado invisível, que também é celebrado como a Royal Society da Inglaterra, a sociedade, né, real, né, que, vamos dizer, os normies, né, quem lê a história pela história oficial, né, acha que é simplesmente uma organização científica, né? Na verdade, a primeira organização, vamos dizer, fundada no iluminismo ali para, né, vamos dizer, promover os valores iluministas, que na verdade são valores templários, valores, né, maçônicos, valores luciféricos, é a iluminação de Lúcifer, né? Enfim. Mas, enfim, que está promovendo a gnose através de uma roupagem científica, né? E o maçom Robert Boyle, né, ele foi o primeiro que chamou a Royal Society de colégio invisível, né? Então, o Boyle, né, como, né, nós podemos recordar, ele era um loyalista da linhagem Stuart, né? E ele era um grão-mestre do Priorado de Sião. A Royal Society é a mais antiga e mais respeitada sociedade científica no mundo, de acordo com o autor e maçom Robert Lomas. Lomas, ele vai além ao notar que os fundadores da Royal Society foram os primeiros cientistas, vamos dizer assim, e os últimos magos, né? Então,
A Royal Society fez essa transição de legitimizar os alquimistas, os magos, adotando o nome de cientistas, né? Então, os tais fundadores da ciência moderna, na verdade, eram todos ocultistas e praticantes de magia, de alquimia, de astrologia, né? De acordo com os próprios registros maçônicos, a Royal Society foi organizada como uma sociedade ou um clube, né, para cultivar as ciências, né? E através do avanço, né, e da filosofia experimental introduzida pelo Sir Francis Bacon, que eu já falei muito aqui no canal, né? Inclusive já li trechos do livro New Atlantis, né? O Francis Bacon, que era um Rosa Cruz, que era um ocultista, que era um maçom, que é considerado o cara que criou o método científico, né? Ele tem um livro chamado The New Atlantis, basicamente falando sobre os Estados Unidos, que os Estados Unidos seria, né, a nova Atlântida, né, onde ali iria se instituído um governo nos moldes né, Atlantes, para o quê? Para, vamos dizer, avançar a uma nova era. Isso ele falou, se eu não me engano, no século XV, tá, pessoal? Então olha quanto tempo eles preveem as coisas, eles trabalham durante séculos, né? Porque, na verdade, eles são inspirados por entidades, né? Essas entidades que vão geração após geração, né, cultivando, né, porque também é geracional, né? É um avô que passa para o filho, né, que passa para o pai, que passa para o filho. Eles vão iniciando geração após geração na maçonaria, né, nessas sociedades secretas. Então, da mesma forma que, pessoal, Deus tem a igreja, desde Atos 2 a igreja, né, já existe, temos 2000 anos de igreja, né, e a igreja nunca vai terminar, e a igreja é vencedora e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. O inimigo tem, vamos dizer, a sua igreja, vamos dizer assim, os seus servos, as pessoas que, né, estão em rebelião contra Deus e acham que vão ter recompensa seguindo, né, porque aqui, pelo menos na terra, né, eles tem, vamos dizer, algumas vantagens que no fundo, quando a gente for ver, não são vantagens nenhuma, né? Que o preço alto é muito caro, né? Como a Bíblia diz, que vale o homem ganhar o mundo e perder sua alma, né? Mas enfim, vamos continuar. Então, o Colégio Invisível, que é a Royal Society, ela é pedra angular para a ciência moderna, né? Todas as, vamos dizer, organizações científicas, de certa forma, pagam um tributo à sociedade, né, real, à Royal Society. E o termo, o Colégio Invisível, foi feito, né, famoso, se tornou famoso pelos manifestos Rosacruzes, né, inclusive do Rosencrantz lá, né, casamento alquímico, tudo isso, né. Então, por causa vamos dizer, do início místico e anticristão da Royal Society, que obviamente, né, o principal objetivo era secularizar a cultura, né, era tentar descreditar a fé cristã, era se opor, era promover materialismo na sociedade para reintroduzir, né, o ocultismo através de ciência, né, e a gente já está vendo isso, né, quer dizer, já está vendo, a gente já vê isso desde o começo do século passado, com a introdução da física quântica, né? Então é uma reintrodução vamos dizer, de um pensamento metafísico, só que com uma roupagem científica. Então a gente pode falar de metafísica, né? Só que, né, não estamos falando de religião, né? Mentira, obviamente está falando de religião. Então, a sociedade, né, a Royal Society sempre se opôs, por exemplo, né, à questão de conceitos que até a sociedade real, durante a escolástica, né, sempre a igreja promoveu ciência, o estudo da natureza, porque o que a natureza dá testemunho de Deus. Então, quanto mais você, né, estuda a natureza, você reconhece a presença de Deus. Então, né, até hoje tentam combater o design inteligente, né, o intelligent design, a questão da presença da matemática na natureza, de como isso denota
né, uma mente criadora, denota vários padrões naturais em toda a criação, seja do macro, das, né, padrões matemáticos nos planetas, né, nas órbitas, nas elipses, tudo isso até o subatômico, né, do macro ao micro, você tem, né, número de ouro, né, Fibonacci, né, o padrão matemático, né, inclusive para a existência da vida, né? Mas eles sempre continuam combatendo isso, né? Então, o autor fala assim, né? Eu concluo, né, que as comunidades científicas ainda são governadas por doutrinas que emanam, né, da fundação ocultista da Royal Society, né, que, por consequência, né, recebeu essas instruções, né, das antigas sociedades das serpentes, né, das 7 ciências liberais, né, do mundo antediluviano, né, do mundo pré-dilúvio. Então, a ciência moderna se tornou proeminente na Europa durante o século XVII, né, e as doutrinas combatiam o cristianismo, né, a partir de então. Então a Royal Society, ela procurou, vamos dizer, tentar explicar o mundo de uma outra forma, né? Daquela que, né, trazer uma outra narrativa da que não fosse bíblica. Então, houve um certo, vamos dizer, erro da igreja em permitir com que eles criassem essa cisão entre fé né, e ciência, vamos dizer assim, como se a ciência fosse, porque na verdade eles mesmos dizem, não, a ciência é simplesmente uma ferramenta de investigação da natureza, ela não responde perguntas, né, morais, éticas e nem perguntas, na verdade, metafísicas sobre a vida, sobre a existência, inclusive sobre a consciência humana, né? E a igreja, né, também, quer dizer, de grosso modo, acabou não vendo que eles estavam, né, mascarando o ocultismo, né, e tudo aquilo que a igreja combateu durante séculos, né, gnose, todas essas heresias, né, foram, vamos dizer, embutidas na dita ciência, nova ciência iluminista, né? E isso ficou mais claro foi conflagrado, né, com a doutrina do Darwin sobre evolução, né? E aí realmente criou-se uma cisma, uma celeuma, né? Então, vamos dizer, no mundo filosófico você tem Nietzsche, né, numa época mais ou menos próxima, você tem o nascimento da psicologia com Freud, né, e você tem, né, Darwin, então, na biologia. Tudo isso que dizendo que Deus está morto, que o homem, né, descende do macaco, né, que, né, enfim, a teoria psicológica psicoanalítica de Freud, né, toda ligada a sexo, né? Então o homem foi sendo cada vez mais bestializado, né? Foi qualquer relação com o transcendente, inclusive, né, o Freud até rompeu com o Freud, que era judeu, né? Rompeu com o Jung, porque o Jung ainda, né, falava de alguma coisa, obviamente gnóstico também, né, de alguma coisa, mas ele ainda permitia qualquer concepção metafísica, e o Freud não, era completamente ateu, né, e materialista e tal. Bom, mas a sociedade real, né, a Royal Society, originalmente foi criada como uma sociedade secreta no mesmo espírito da maçonaria, do rosacrucianismo e do templarianismo, né, dos templários. E de acordo com o Robert Lomas, né,
ela é considerada a filha da maçonaria, né? Na verdade, de acordo com Gardner, né, o rosacrucianismo e a maçonaria eram consideradas sinônimas até aquele momento, né, como está testificado, né, no Metrical Account of Perth, né, vamos dizer, no Relato Métrico de Perth, que foi publicado em 1638. Albert Mackey, ele escreve que a Royal Society foi a primeira foi primeiro organizada pelo cunhado do Oliver Cromwell, Dr. John Wilkins, né, num clube dedicado a cultivar as ciências. E os primeiros encontros foram na casa do Dr. Goddard, né, e depois foram transferidos para o Gersham College. Tá? E um grupo misterioso, todos maçons, né, foram reconhecidos como os 12 de Gersham. Então, nesse Gersham College, né, que ele tá contando um pouquinho de como a Sociedade Real, a Royal Society, surgiu. Né? Então, todos eram maçons, esses 12 membros, né, que, vamos dizer, oficialmente organizaram a Royal Society. Então, os fundadores incluíam o Lord Brokener, Robert Boyle, Alexander Bruce, o Sir Robert Moray, Sir Paul Neely, Dr. Wilkins, Dr. Goddard, Dr. Petty, Mr. Ball, Mr. Rook, Mr. Christopher Wren e Mr. Hill. O Robert Moray e Elias Ashmore eram considerados irmãos fundadores da Royal Society, e eles também eram Rosacruzes e maçons. O Ashmore, ele foi iniciado na maçonaria em 1646 e ele foi o primeiro maçom nascido em solo inglês. O rei Charles I da casa de Stuart foi derrotado em 1647 pelo Cromwell, que executou ele em 1649, né, após ter se tornado o Lord Protector. De acordo com o Nicholas de Bonneville, autor Os Jesuítas Expulsos da Maçonaria, um livro, né, Jesuits Chased Out of Masonry, os Rosacruzes, eles formaram a Royal Society em Londres em 1646, debaixo vamos dizer, da autoridade do rei Charles I, e eles regularmente se encontravam em templos maçônicos. Eles moldaram a sua sociedade nas ideias do livro Nova Atlântida, expressados pelo Francis Bacon, né? Então, basicamente, o que? A gente vai criar essa sociedade real, essa sociedade científica, o que? Para trazer a Nova Atlântida, para ressuscitar a Atlântida, né, vamos dizer, no tempo moderno, né, na época moderna. E é engraçado, pessoal, como é a gente ensinado, né, na escola sobre história, né? Porque para nós todo o tempo da igreja, né, todo o tempo do crescimento da igreja, eles chamam, né, de Idade das Trevas, né? E era um tempo que de Idade das Trevas não tinha nada, você tinha toda a escolástica, você teve um pensamento, né, matemático, filosófico incrível, você teve a fundação das primeiras universidades, né? Mas aí eles chamam do que? Do Renascimento, quando começa a ter, né, o paganismo, retornar ao paganismo greco-romano, né, com, né, obras, né, lá que os templários reintroduziram, obras, né, gnósticas, obras, né, que remontam, por exemplo, obviamente todo, né, enfim, Platão, né, mas o que? Platão, de novo, já falei aqui, ele era um ocultista, né? Ele fala de Atlântida, né? Platão fala abertamente de Atlântida. Então você tem todos os alquimistas, né, da Idade Média, e aí é o Renascimento, e depois do Renascimento eles chamam do Iluminismo. É exatamente aí quando essas novas
sociedades secretas, mas que na verdade são oriundas das sociedades secretas antigas, aí começam a ganhar legitimidade, como, né, aqui através do reinado do Charles I. E aí, não, é então uma instituição científica, né? Segundo o modelo do Francis Bacon, que era um ocultista, né? Não, nós estamos fazendo ciência, né? E assim a gente é ensinado. Eu aprendi isso na escola também. E a gente vê o modelo. Então, né, então tudo que é, né, tudo que é cristão, tudo que é o pensamento, né, isso é arcaico, isso é antiquado, né? Isso, a gente tem que pensar, né, na evolução, no progresso. Esse mito, né, essa mentira. A gente precisa o quê? Destruir o antigo e trazer o que é novo. Na verdade, pessoal, a verdade é verdade. A verdade não é alterada pelo tempo. A verdade não envelhece. Né? A verdade é o que é perfeito. Né? É perfeito. Deus não sofre a ação do tempo. Então não tem progresso para Deus. Né? Ai. Bom, ele continua aqui, né? Os encontros da Royal Society foram suspensos durante o reinado de Cromwell, mas foram retomados em 1660 após a queda do governo de Cromwell, naquilo que é conhecido como a restauração. Tá? Então, se você for estudar Restoration, né, na história inglesa, exatamente é quando, né, vamos dizer, eles tomam o poder de novo e a Royal Society continua, né, presente, atuante até os dias de hoje, inclusive durante a pandemia, né, muito do que foi, né, de pesquisas, né, muitos eram estudos que vieram da Royal Society. Para o quê? Apoiar toda aquela balela que, né, a gente sabe. Então, a Royal Society subsequentemente, né, ela, vamos dizer, publicou o seu primeiro manual, né, seu primeiro, qual que é a palavra certa? Manifesto, né, debaixo do Charles II, em 1662, né, e depois o segundo manifesto em 1663. De acordo com o Gardner, né, não era nenhuma coincidência, né, de que esses dois conhecidos e proeminentes iniciados maçônicos na Inglaterra, o Moray e o Ashmore, né, foram fundadores da Royal Society. E eles eram Rosacruzes, proclamando, né, o manifesto da Royal Society, né, efetivamente reconstituindo a Irmandade da Rosa Cruz, né, debaixo do reinado do rei Charles II, né, que ganhou o título de grande mestre, né, inclusive da sua família, né, da tradição familiar. Então, um dos 12 fundadores foi Alexander Bruce, que era um rico maçom e descendente direto do Robert Bruce, né, Robert de Bruce, né, que foi também monarca inglês, né? Então a família Bruce, ela apoiava a dinastia Stuart, né, apoiou durante a Guerra Civil com o Cromwell. E os Stuarts eram descendentes, né, monarcas descendentes do Robert Bruce, e foi o Charles II que sucedeu, né, uma república inglesa de curta duração após a queda do governo Cromwell. Charles II apoiou esse novo governo estabelecido, né, essa nova sociedade secreta estabelecida com dinheiro, né, e com, vamos dizer, oficialmente, né, vamos dizer, um selo real, né, e o autor fala, nada disso tudo isso não é coincidência, né, tudo isso é proposital.
Enfim, aqui a gente entra em bastante coisa de história que, né, para quem não conhece um pouco dessa história inglesa, talvez fique maçante. Então eu vou pular um pouco dessa parte, mas eu achei importante falar isso, pessoal, para ficar claro, né, como o que a gente ainda hoje, aqui em 2024, é influenciado por coisas que, né, a história, pessoal, é contínua, né? A gente sofre influência ainda de coisas né, que já eram, que estavam presentes ali, e a gente, às vezes você nem conhece, as pessoas nem conhecem a história, mas muitas vezes você está sendo influenciado, né? Influenciado ou sofrendo o efeito, né, dessas organizações, né? Queira você ou não, né? Então, olha só, né? Ele fala assim, o Francis Bacon, ele cultivava uma visão, né, de avançar o conhecimento que ele teve, chamado de augmentis scientiarum, né, em latim, aonde ele, vamos dizer, de uma forma astuta, combinava, né, as crenças que ele tinha na filosofia Rosacruz, né? E dessa forma ele escreveu The New Atlantis, né? E o sistema do Renascimento, da filosofia do Bacon, né? Ele é um dos promotores do Renascimento que vai desembocar no Iluminismo, né? Ele acreditava que através desses círculos esotéricos eles iriam conseguir, né, despertar o intelecto do homem, vamos dizer, basicamente abrir o olho do homem, né, trazer a iluminação de Lúcifer, né? Então, a filosofia renascentista, né, Rosacruz, do Francis Bacon, né, naquela época já buscava unificar, né, a religião e ciência, da mesma forma como a gente vai ver aqui no reino do anticristo, né, e que a gente já está vendo esse retorno, né? Na verdade, essa unificação da ciência com religião através da inteligência artificial, através, né, do que o Vale do Silício já está promovendo, já está dando, né, essa roupagem religiosa à ciência, que vai fazer parte né, da religião dos últimos dias, pessoal. Bom, aqui ele vai para um outro capítulo, né? Falando um pouco de dinastias também, linhagens reais, né? Então ele fala, os filhos de Jafé eram Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshec e Tiras. Então ele cita aqui Gênesis 10, 2 e 1 Crônicas 1, 5, né? Então ele fala, os merovingianos eram considerados sucessores da primeira raça de reis da França, né? O nome França, originário, né, do primeiro rei dos francos, né, Frâncio, era um rei que, vamos dizer, tinha uma mitologia de que ele era descendente de Noé. Ele tinha uma linhagem que remontava a Noé. E esse Frâncio, né, essa linhagem do Frâncio, né, acreditava-se que eles tinham migrado de Troia, que eles tinham Noé, né, sendo descendentes de Noé, eles tinham ido para Troia, e de Troia, né, eles, enfim, não sei qual que é os caminhos que eles fizeram, até, na verdade, aqui ele fala, da Troia no noroeste da Turquia, e daí do noroeste da Turquia eles trouxeram essa linhagem real até a Gália, que virou França, né? Quem conhece Asterix, já leu Asterix, né? Gaulês, né? Então, o nome anterior de França era Gália, né? Então, esses troianos, né, de Troia, né, eles se assentaram, né, em distritos que eram chamados Troias e Pares, né? Então você lê inclusive a guerra de Troia, né, né,
eu não lembro se é na Ilíada ou na Odisseia agora, mas tem Paris, né, que é o irmão de Aquiles, se eu não me engano. Não, Paris é irmão de... Ele é morto por Aquiles, né? Ou não, o Paris é que lança a flecha no tornozelo de Aquiles, se eu não me engano. Enfim, não estou lembrado de dizer, mas enfim, a palavra Paris, de que é Paris, vem exatamente daí. Então, né, realmente faz sentido. E, né, as cidades foram nomeadas, né, foi dado o nome do herói grego, né, que lutou na guerra de Troia, né, por Helena de Troia, né? Então, aqui ele fala, a gente pode especular se, né, a história de Helena de Troia era, vamos dizer, uma forma de literatura, né, dessa ele chama dessa linhagem Rex Deus, né, que é contra Deus na verdade, né, a literatura do dragão, né, para, vamos dizer, manter essas lendas, né, da mesma forma como Heróides de Ovídio, né. Então, não coincidentemente, os ingleses também acreditavam em lendas que linkavam a sua nobreza a Troia, né? Então essas lendas indicam que os antigos britãos eles migraram de Troia, né? De tribos conduzidas por um herói troiano chamado Brito, tá? Da onde que vem Breton, né, de Brito, né, Bretanha, né? Um dos muitos, né, nomes da onde a Britain, né, que é a Grã-Bretanha, deriva. Então, outras lendas também sugerem que o nome céltico de Londres vem da antiguidade, chamado Loegres, né, que inclusive é um nome mais místico e que remonta à antiguidade e é documentado como a Nova Troia, tá? Então, de acordo com o historiador medieval, né, e autor, pesquisador a respeito das lendas do Graal, né, do Grail, o Geoffrey of Monmouth, Brutus de Troia era o neto de Anaeus, fundador, né, dos romanos na mitologia grega. Brutus era um herói legendário que se rebelou contra os gregos 3 gerações após a queda de Troia, escapando da ira dos gregos, né, navegando com com o seu povo pelos pilares de Hércules, né, que é basicamente ali onde está ligado Portugal e Marrocos, né, se eu não me engano. Enfim, o Estreito de Gibraltar ali, que é o que eles chamavam antes de os pilares de Hércules, né, para sair do Mediterrâneo e entrar no Oceano Atlântico e chegar nas ilhas, né, britânicas, né. Então eles, segundo a lenda, eles liberaram as ilhas de uma raça de gigantes liderados por Gog, Magog e Albion, que foram identificados e ligados, né, aos titãs gregos pelo Geoffrey Monmouth, né. Gog é conhecido em muitas tradições como sinônimo também de gigante. Então Brutus e seus seguidores vitoriosos se assentaram às margens do rio Tamis, né, chamando aquilo de Troia Nova, ou Nova Troia, né, ou Trio Novatum, né. Então o antigo reino, né, do Brutus, né, foi identificado como Albion, né, em honra ao gigante Albion, que era descendente era um rei Nefilim, era, né, um híbrido. Então Albion é o primeiro nome
que a Britânia foi conhecida. Então, antes de ser conhecido como Britânia, era conhecido como Albion. Que inclusive é o nome que foi usado por Aristóteles, né? Quando ele se referia às ilhas britânicas, né? Ele chamava de Albion, né? É provável que que descendentes dos gigantes, né, refugiados lá nas Ilhas Britânicas, eles se casaram dentro da linhagem céltica do Brutus, né? E um outro historiador chamado Neneius concluiu que os britãos, né, descendentes de Brutus, né, vão remontando, né, na genealogia através de Anaeus para Javã, e de Javã para o seu pai Jafé, e de Jafé para Noé, tá? Então, fazendo essa, né, traçando, né, essa. Então, conectando tudo isso, né, nós podemos entender que nessa área noroeste da Turquia, na região da Troia, era conhecida na antiguidade como Galácia, né? Inclusive a gente tem o livro de Gálatas na Bíblia, que é exatamente naquela região. Então, a gente tem que notar que adicionalmente na região do Mar Negro ali, né, que é originalmente da onde os celtas surgiram, né? De acordo com os historiadores, né, eram os sítios, né, e os samaritanos, era daquela região que inclusive outros dizem que descendem da tribo perdida de Dan, né, que é basicamente uma tribo apóstata, né, das 12 tribos de Israel, né, depois quando teve o rompimento das 10 tribos de Israel com as 2 tribos do sul de Judá, e que Dan foi uma tribo que se dispersou, e que daí ela foi para aquela região ali do norte da Turquia, e de lá eles foram migrando até chegar na Grécia, né, e eles eram conhecidos como Keltoi, né, na Turquia como Galátia, e depois Keltoi na Grécia, e depois quando navegaram para as Ilhas Britânicas, celtas. Então você foi tendo essa, né, e os romanos sabiam que os celtas eram altos, eles tinham pele clara, era um povo alto de pele clara, né? Os romanos, de forma similar como os gregos, também conheciam os celtas como Celtai ou Galatai, né? Júlio César, né, no texto De Bello Gallico, ele refere aos celtas como os primeiros gauleuses, né? Então, tudo pessoal tem, né, quando a gente a gente estuda a etimologia, né, a origem das palavras, tá tudo, né, vamos dizer, faz sentido, né? Enfim, aqui ele entra em bastante questão histórica, né? Eu vou também pular um pouquinho. Na verdade, vamos encerrar o vídeo de hoje, que a gente já avançou bem. Então, isso é interessante, pessoal, porque a gente consegue traçar, né, a história e traçar o ensinamento deles, porque eles se veem como descendentes, eles acham que eles têm que preservar a linhagem deles, né? E que eles são, vamos dizer, por isso que eles veem o resto da população como disponíveis, né, como sérios, nem só como escravos, mas como dispensáveis, né, pessoal, porque para eles são descendentes dos deuses, né? Eles são descendentes dos nefilins, eles têm o sangue real, né? Eles têm o sangue azul, o sangue do dragão, né? Então, e os outros são né, sheeple, né? São gado, né? Para eles não vale nada a vida humana. Então,
Por isso que você ouve, por exemplo, o príncipe Philip lá, ex-marido não, é falecido, mas o marido da rainha Elizabeth, falando que ele gostaria de reencarnar como um vírus para resolver a questão populacional. Por isso que eles, né, não tem nenhum problema em serem eugenistas, em promover a eugenia, né, e criar instituições exatamente porque eles acham que eles têm um mandato divino, né, não dado pelo Deus bíblico, né, de, né, aparar o jardim, né, como eu falo bastante disso aqui, né, no Caos, bastante da mentalidade deles, né, de como eles se acham, né, como eles são entitled, né, eles se intitulam, né, os preservadores da natureza, né, e para eles, né, tudo para eles, que no fim o que eles querem é exatamente através dessa ciência alquímica, né, mágica, demoníaca, na verdade, é vencer a morte, né? A morte é um castigo de Deus, pessoal, né? A gente tem que lembrar. E a única forma da gente escapar à morte é através de Jesus Cristo, né? Através de arrependimento, né? Através de nos reconectarmos com Deus, mas eles não querem isso. Eles querem burlar, né, o juízo de Deus, eles querem, né, basicamente desrespeitar, continuar desrespeitando a Deus e falar assim, não só a gente não se submete a Deus, aos seus valores, como a gente, inclusive, vai vencer a sua própria lei, né, a seu próprio reinado universal, né? É nesse nível. Deus sendo o criador de todas as coisas do universo e da vida, o autor da vida, e ele obviamente instituiu, né, as leis naturais, eles falam assim, não, a gente vai manipular, vamos burlar essas leis naturais através de magia, né, nos conectando com esses seres que eles, né, acham que estão do lado deles, que são rebeldes também, como Lúcifer, né? Então esse ser que me dá conhecimento, me dá, né, tecnologia, para nós ganharmos imortalidade. No final é isso, é volta a Gênesis 3. Né? A promessa que o Satanás fez para o homem, fala, olha, se você basicamente me seguir, eu vou te dar conhecimento, seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus, você vai ser imortal. E você não vai precisar se submeter à ordem natural, né, que na verdade é boa, perfeita e agradável de Deus, que é a ordem que preserva a vida, mantenedora da vida, né? E é um engano, porque o inimigo sabia disso, que o homem, a partir do momento, iria ser destruído. Mas a única coisa, o que ele queria era enganar o homem, para fazer com que o homem caindo, ele ia ter uma vingancinha contra Deus, porque ele já estava sentenciado, né? Só que ele não contava que Deus já tinha, né, preparado ele, Deus mesmo já tinha, né, na sua presciência, né, em Jesus Cristo, ele já tinha, vamos dizer, se disponibilizado em vir aqui e morrer para redimir a raça humana. Amém? Então, por isso que a gente precisa entender o escopo do sacrifício de Jesus, do que foi a visitação de Jesus, de Deus aqui visitando, né, a terra, e ele vai voltar. Então, a única forma de você ter realmente a completa paz e garantia e consciência de que você está conectado com Deus e que a tua vida está salva, é quando você, né, reconhece que Jesus é Deus, né? E Jesus fala, quem me negar perante os homens, eu negarei perante o Pai, né? Tem vários trechos na Bíblia que diz que, né, a gente tem que confessar, porque quando a gente confessa, a gente manifesta, a gente, né, a gente põe para fora aquilo que a gente crê internamente, que é o quê? Que eu não quero seguir, né, o pai da mentira, que eu rejeito toda essa doutrinação, toda essa visão de mundo que é imposta, né, tem sido propagada há séculos para a humanidade, de que o homem é o seu próprio Deus, que na verdade, né, no fundo está adorando a Lúcifer, né, mas que né, você é Deus, né, que é o mesmo pecado que Lúcifer, né, da hubris, de querer ser Deus, de querer se colocar no lugar de Deus.
de se arrepender, de reconhecer, não, que Deus é Deus e Deus nos criou e nos ama e quer estar num relacionamento amoroso conosco, um relacionamento de pai e filho, um relacionamento filial, né? Então eu quero te convidar a fazer essa oração, né, para você, de livre e espontânea vontade, declarar que você recebe o Espírito Santo de Deus em você e assim você recebe a vida. Jesus morreu e ressuscitou. Você está morto em delitos e pecados. A Bíblia diz, né? Sem Deus, todos nós estamos, pessoal, destinados à separação eterna de Deus, ao inferno, que é a separação eterna de Deus. Então vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim: Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque hoje eu entendo, Senhor, o teu sacrifício, Pai. Eu entendo a tua obra, Pai, salvífica, Pai, que tu vieste aqui, morreste, deste a tua vida, derramaste o teu sangue para me redimir, Senhor, para pagar a minha dívida, Pai, que era impagável, Senhor. Eu reconheço isso, eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso, Senhor, de nenhuma mentira que o inimigo tenta me vender, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Nada consegue, Pai, substituir o Teu sacrifício na cruz do Calvário. E por isso hoje eu confesso a Ti, Senhor, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu recebo o Teu Espírito Santo em mim, Pai. Eu abro meu coração, minha mente, Pai. Eu peço que seja feita a Tua vontade na minha vida, da mesma forma como é feita no céu, Senhor. Eu quero cumprir o Teu propósito aqui. Eu peço perdão pelos meus pecados, eu me arrependo, Senhor, da minha carnalidade, da minha falha, Senhor. Eu peço, Pai, que Tu venha hoje, Pai, quebrar todo o vício, toda a cadeia espiritual, Pai, toda a prisão espiritual. Eu rejeito todo o pacto, toda a autoridade, toda a legalidade que eu dei para o mal agir na minha vida. Hoje eu rejeito, Pai. Eu repreendo, eu desfaço, Pai, na autoridade do Teu nome, do nome de Jesus Cristo, Pai. Do nome sobre todo nome. E eu te louvo que eu faço uma nova e eterna aliança, Pai, no Teu nome, no Teu sangue derramado. Obrigado que Tu me lava e me purifica de todo pecado. Eu recebo a vida eterna, Pai, através do Teu Santo Espírito, Pai, que hoje é entronizado na minha vida. Tu é o meu Deus, Tu é o meu Senhor e meu Rei. Obrigado, Jesus, pela Tua graça, Pai. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Te louvo e te agradeço, Pai. Dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito a partir de hoje, Senhor, para que eu cumpra o Teu querer, o Teu propósito para a minha vida aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te louvo e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração comigo, a Bíblia testifica que você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. O teu velho homem, tua velha, né, mulher, com a tua velha natureza, ficou crucificada na cruz do Calvário e você ressuscitou com Jesus Cristo para uma nova vida, uma vida restaurada, uma vida de santidade, uma vida agora onde você pode entrar na presença de Deus e ter comunhão com Deus através do novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. Amém? Então, compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma rotina diária de leitura, de oração e busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, uma igreja bíblica que pregue a Bíblia, né? Cuidado, né? Igrejas woke, igrejas lacradoras, igrejas que pregam esquerdismo, ideologia de gênero, obviamente isso é falso, é falcatrua, tá bom, pessoal? Então, nem passa na porta e infelizmente tem algumas seitas, né, que tem pessoas, né, até muitas pessoas sinceras que estão acham que estão ali, né, mas que é erros, muitos erros, como por exemplo, né, se você não é judeu, você não precisa estar submetido às leis. Jesus cumpriu a lei, né? A gente lê todo no Novo Testamento o apóstolo Paulo falando isso. Nós somos gentios, né? Nós somos justificados por Jesus. Então, você não precisa, né, não precisa cumprir nada do Velho Testamento, tá bom? Outra coisa, não reconhecer que Jesus é homem e Deus simultaneamente. Jesus é homem e Deus, pessoal. Ele é Deus encarnado. Então, qualquer igreja que fale, não, Jesus é só Deus, ou é só homem, ele é filho de Deus, só agradeça e vá buscar um outro lugar, tá bom? Mas ore, com certeza eu creio que Deus vai conduzir vocês a uma igreja onde vocês vão ser acolhidos, vão poder crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Então a gente encerra o nosso vídeo, pessoal. Novamente lembro a vocês os quadrinhos, não deixe de entrar em contato, esse material realmente, pessoal, faz diferença, tá? Quem tiver curiosidade, entra lá no meu Instagram, eu geralmente posto ali né, muitos feedbacks do pessoal que já leu, para vocês, né, verem que não sou só eu que estou falando,
realmente vale a pena, tá bom? Então entre em contato, vai ser um prazer falar com vocês. Deus abençoe, a gente se vê quinta-feira. Boa semana, em nome de Jesus. Tchau.